A neve lá fora caía suavemente contra as janelas da pequena padaria, enquanto as pessoas passavam apressadas com sacolas de compras e café quente nas mãos. Mas dentro, no canto perto da vitrine de bolos, estava sentada uma jovem chamada Leonor, numa cadeira de rodas antiga, olhando em silêncio para o bolo de aniversário que ela nunca poderia comprar. Mas essa história não aconteceu ali. Aconteceu numa tarde de novembro fria e nublada, numa rua de pedras irregulares no coração de Coimbra. A Rua da Sofia, onde os prédios de pedra calcária guardam séculos de histórias e onde o vento que desce da universidade cheira a livro velho e a castanhas assadas. Uma rua onde estudantes passam com pressa carregando mochilas pesadas e onde os mais velhos caminham devagar, como se soubessem que a pressa é um luxo que a vida vai cobrando caro com o tempo. A pastelaria Dona Amélia ficava no número 38 dessa rua, espremida entre uma papelaria e um café que tocava fado baixinho pelas tardes. Era um lugar que cheirava a canela e manteiga derretida, com mesas de mármore riscado e cadeiras de ferro pintadas de verde que já tinham visto muitas gerações sentar. As vitrines de madeira escura exibiam travesseiros de tentugal, bolos de arroz, queijadas e, lá no centro, os bolos de aniversário encomendados pelas famílias do bairro. Naquela tarde de sábado, o movimento era de fim de semana cheio. Famílias com crianças, grupos de estudantes dividindo uma cerveja e uma fatia de bolo de chocolate, senhoras de idade trocando receitas por cima das xícaras de chá. A campainha da porta tilintava sem parar e o barulho de vozes se misturava ao chiado da máquina de café atrás do balcão. Foi nesse movimento todo que quase ninguém reparou nela. A Dulce tinha 78 anos. 78 anos e uma vida inteira comprimida dentro de um corpo que já não obedecia como antes. Ela tinha chegado à pastelaria com esforço, empurrando a cadeira de rodas pelas pedras tortas de Coimbra, aquela calçada bonita e traiçoeira que os turistas fotografam e que ela atravessava com a concentração de quem desativa uma armadilha. Trazia um casaco de lã cinza abotoado até o pescoço, umas luvas pretas com o polegar direito já se desfazendo, e um lenço de seda estampado com flores miúdas que tinha sido da mãe dela e que ela usava nas ocasiões especiais. Hoje era uma ocasião especial. Hoje era o seu aniversário. A bolsa de tecido xadrez que ela segurava no colo tinha dentro R$ 14,80. Ela tinha contado 2 vezes antes de sair de casa, sentada na beira da cama, com os óculos na ponta do nariz. R$ 14,80. Era o que sobrava depois de pagar o aluguel daquele mês, os remédios para a diabetes e a encomenda de lenha para a lareira, que era a única forma de aquecer o apartamento velho onde ela morava no 3º andar de um prédio sem elevador. Um 3º andar que ela subia e descia agarrada ao corrimão de ferro, um degrau de cada vez, todo dia, com uma teimosia que as pessoas que a conheciam chamavam de coragem e que ela chamava simplesmente de não ter outra opção. O menor bolo da vitrine custava R$ 25. A Dulce ficou parada diante do vidro sem dizer nada. Tinha um bolo de amêndoa com fios de ovos por cima, redondo e dourado, com um laço de cetim branco em volta. Tinha uma torta de laranja com brilho de gelatina. Tinha um bolo de chocolate com framboesas frescas por cima, coberto de ganache escura e brilhante como pedra molhada. Era para esse que ela olhava. Não com cobiça, com aquela espécie de saudade que não é querer ter, é lembrar quando havia motivos para comemorar. A vida da Dulce tinha partido ao meio numa tarde de julho, 20 anos atrás. Ela e o marido, o Virgílio, voltavam de uma consulta em Viseu quando o pneu furou na estrada. O Virgílio saiu do carro para ver. O caminhão não o viu. A Dulce não se lembra dos detalhes porque o cérebro dela apagou aquela parte com uma misericórdia que ela só veio agradecer muito depois. Lembra da ambulância. Lembra de acordar no hospital com a filha mais nova sentada do lado dela chorando.
lembra de perguntar pelo Virgílio e lembra do silêncio que veio antes de qualquer resposta. O Virgílio tinha 61 anos, tinham casado há 33. Tinham 3 filhos, 6 netos e uma casa em Viseu com uma figueira no quintal que ele podava todo ano em fevereiro, com uma dedicação que a Dulce nunca entendeu direito, mas que agora, quando lembrava, apertava o peito de um jeito que não tinha nome certo. A Dulce sobreviveu ao acidente com a coluna danificada. Os médicos disseram que ela nunca mais ia andar. Durante os primeiros meses, ela se recusou a acreditar. Fez fisioterapia até às lágrimas. Tentou de tudo. E depois, num dia cinza de outubro, parou de tentar e começou a aprender uma vida diferente, a aprender a língua de quem precisa de ajuda para coisas que antes fazia sem pensar, a aprender que a dignidade não está nas pernas, está em como a gente enfrenta o que não pode mudar. Os filhos ajudaram no começo. O Rodrigo, o mais velho, ficou com ela os primeiros 6 meses. Mas o Rodrigo tinha a empresa dele em Lisboa, a esposa, os filhos pequenos. A Graça foi para o Canadá com o marido engenheiro. O Tiago ficou em Portugal, mas Aveiro ficava longe de Coimbra, e a vida ficava mais longe ainda com o tempo. Ligavam, mandavam dinheiro quando podiam, apareciam no Natal e na Páscoa com aquela culpa específica de filhos que sabem que deviam fazer mais e não sabem bem como. A Dulce ficou em Coimbra, no apartamento do 3º andar sem elevador, com a pensão de sobrevivência do Virgílio e uma solidão que tinha aprendido a preencher com pequenas coisas, com o rádio ligado de manhã, com o gato Augusto, que dormia sempre em cima dos seus pés na cadeira de rodas, como se soubesse que ela precisava sentir peso ali. Com as novenas de quinta-feira na igreja no fim da rua, onde a Padre Lourdes a cumprimentava pelo nome e guardava sempre o lugar do lado da coluna, porque cabia a cadeira de rodas. E com os aniversários que ela tinha parado de comemorar há muitos anos, porque não havia ninguém para comemorar junto, até aquele sábado de novembro. O dono da pastelaria se chamava Horácio. Um homem de meia idade, com avental azul marinho e um jeito de quem faz as mesmas coisas há muitos anos e perdeu a paciência para variações. Estava contando o troco da gaveta quando reparou na senhora da cadeira de rodas que tinha entrado há 10 minutos e não tinha pedido nada. Caminhou até ela com aquela expressão de quem tem muita coisa para fazer e pouco tempo para perder. A senhora vai pedir alguma coisa? A Dulce olhou para ele. Tinha nos olhos dela uma dignidade quieta, do tipo que só se desenvolve depois de muita coisa ter sido perdida e de se descobrir que ainda está de pé. Ou sentada, no caso dela, mas de pé por dentro. Abriu a bolsa e disse em voz baixa: "Tenho R$14,80. Queria saber se tem alguma fatia avulsa ou qualquer coisa menor." O Horácio suspirou com aquela impaciência discreta de quem não quer ser grosso, mas também não quer perder tempo. As fatias avulsas já acabaram. Os bolos inteiros começam em 25. Já estava se afastando quando acrescentou sem se virar: "Se quiser um café e um docinho, temos." A Dulce ficou em silêncio. Um cliente no balcão olhou para ela e depois olhou para o café na xícara. Uma mãe com carrinho de bebê passou por ela sem levantar os olhos do celular. A vida da pastelaria continuou ao redor dela como um rio que não sabe que tem pedras no meio. Ela estava se preparando para ir embora quando a porta se abriu. Entrou primeiro uma rajada de ar frio com cheiro de castanhas e chuva chegando. Depois, entrou uma menina de 7 anos com um gorro de pompom amarelo e um casaco cor de laranja, que foi direto para a vitrine, com aquela determinação específica das crianças quando sabem exatamente o que querem. E segurando na mão dela, tentando não derrubar as sacolas de compras que trazia nos 2 braços, entrou o avô. O nome dele era Rosário. 65 anos, aposentado há 8 meses, depois de 38 anos, como técnico de radiologia no Hospital da Universidade de Coimbra. Cabelo branco cortado curto, olhos castanhos claros atrás de óculos de armação preta.
Um sobretudo escuro com os cotovelos um pouco gastos, que ele não trocava porque o sobretudo era confortável e porque havia coisas mais importantes para gastar dinheiro. Um homem com cara de quem passou a vida inteira vendo imagens do interior das pessoas, não só os ossos e os pulmões, mas tudo que fica embaixo do que se mostra, e que por isso tinha desenvolvido um jeito particular de olhar para o mundo, um jeito que para, que repara, que não faz de conta que não viu. O Rosário tinha ficado criando a neta, a Marta, há 4 anos, quando a filha dele, a Susana, teve um AVC aos 38 anos, que a deixou com sequelas graves e internada numa unidade de reabilitação em Lisboa. O genro sumiu da vida das duas com uma rapidez que ainda hoje deixava o Rosário sem palavras. E ele, que tinha acabado de se aposentar antecipadamente para descansar, acordou numa manhã com uma menina de 3 anos na cama do lado dele, puxando o pijama e perguntando onde estava a mãe. Desde então tinha aprendido a fazer tranças, a preparar sopas que uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos aceitasse comer, a ir nas reuniões de escola e não se sentir o único avô numa sala cheia de pais jovens. A ler histórias à noite com vozes diferentes para cada personagem, porque a Marta exigia isso e porque ele tinha descoberto, com alguma surpresa, que gostava. Tinha aprendido que criar uma criança sozinho depois dos 60 não é heroísmo. É amor que não teve outra forma de ser. E tinha aprendido, ao longo de 38 anos, tirando radiografias de pessoas assustadas, que a dor tem uma aparência reconhecível, que tem uma forma específica que uma pessoa tem de ficar parada quando está tentando não desmoronar. Foi isso que ele viu quando olhou para Dulce. A Marta foi a primeira a falar. As crianças têm esse talento. Dizem em voz alta o que os adultos passam a vida inteira aprendendo a calar. Vovô, disse ela puxando a manga do sobretudo dele. Aquela senhora tem cara de quem tá triste. O Rosário olhou. Viu a cadeira de rodas, viu a bolsa de tecido xadrez fechada no colo, viu os olhos vermelhos que ela estava tentando disfarçar olhando para a vitrine, viu o lenço de flores da mãe no pescoço e viu, com aquela leitura que só se aprende depois de muitos anos olhando para o que não se mostra, que ali estava uma pessoa que tinha chegado àquela pastelaria com uma esperança pequena e que essa esperança tinha acabado de ser devolvida. Ele foi até ela, se abaixou ao nível da cadeira, porque sabia o que é falar com alguém de cima quando essa pessoa já passa a vida vendo o mundo dos outros de baixo para cima. E disse com aquela voz calma de quem passou décadas dizendo para pessoas assustadas que respirassem fundo: "Com licença, desculpe a intromissão, hoje é dia especial?" A Dulce olhou para ele com aquela desconfiança justa de quem já aprendeu que a bondade às vezes cobra. "É meu aniversário", disse ela baixinho. "Mas não é nada. Aniversário é sempre alguma coisa", disse ele. E depois, sem rodeios: "Qual foi o bolo que a senhora estava olhando?" "Não, por favor, não precisa." Mas a Marta já estava com o nariz colado no vidro da vitrine. "Vovô, é aquele de chocolate com as framboesas. Tem um brilho muito bonito." O Rosário olhou para Dulce. Ela tentou sorrir para dizer que não era preciso, e o sorriso saiu pela metade, mas saiu, e foi o suficiente para ele entender que ela precisava daquilo, mas não sabia como aceitar. Ele se levantou e foi ao balcão. O Horácio, que tinha dispensado a Dulce com indiferença 2 minutos antes, ficou subitamente prestativo quando percebeu que o senhor do sobretudo ia comprar de verdade. "Pois não. Quero o bolo de chocolate com as framboesas", disse o Rosário. "E velas de aniversário? Tem o número 7 e o número 8? "Temos sim. E se tiver um galinho de flores para enfeitar, quero também." O Horácio assentiu e foi tratar do bolo com uma eficiência que não tinha mostrado antes.
O Rosário pediu também 2 chás, um chocolate quente para Marta e um pires com os travesseiros de Tentúgal, porque eram a especialidade da casa e porque tinha aprendido que em certas situações a mesa farta é uma forma de dizer o que as palavras não chegam a dizer. Voltou para junto da Dulce e colocou tudo na mesa do canto, a única com espaço suficiente para a cadeira de rodas encaixar, com a naturalidade de quem faz isso há muito tempo, embora fosse a primeira vez. Não precisava fazer isso, disse a Dulce, com os olhos enchendo de novo. A gente é desconhecido. Meu nome é Rosário, essa é minha neta, a Marta. Ele estendeu a mão. Agora não somos mais. A Marta sentou do lado da Dulce com aquela familiaridade das crianças que ainda não aprenderam que existem distâncias a guardar. Ficou examinando o lenço de flores com uma atenção séria. É muito bonito. De onde veio? Era da minha mãe, disse a Dulce. A minha mãe também tem um lenço bonito, mas ela está no hospital. A Marta disse isso com aquela serenidade de criança que já aprendeu a conviver com as coisas difíceis. O vovô fala que ela vai melhorar. Seu vovô tem razão, disse a Dulce. A Marta deu de ombros com uma sabedoria miúda. Eu sei, o vovô não costuma errar. O Rosário sorriu para Dulce com aquele sorriso de avô que carrega muita coisa embaixo e que sabe que a criança está ouvindo, e por isso não diz tudo. A Dulce entendeu esse sorriso porque ela mesma tinha dado muitos assim ao longo dos anos. A funcionária trouxe o bolo. Era bonito de verdade. Chocolate escuro com ganache brilhante, as framboesas vermelhas distribuídas em círculo por cima e um raminho de alecrim fresco que o Horácio tinha colocado sem cobrar a mais, porque tem momentos que ficam guardados num lugar mesmo que ninguém fale neles. As velas coloridas formavam o número 78 no centro. A Marta abriu os braços como apresentadora de circo. Como é o seu nome? Dulce. Feliz aniversário, dona Dulce, disse a menina, com uma intensidade que fazia daquelas 3 palavras a coisa mais importante do mundo naquele momento. E era. O Rosário acendeu as velas uma por uma. Eram de cores diferentes: azul, verde, amarela, vermelha, cor de laranja. Pequenas chamas que tremulavam no ar da pastelaria. A Dulce ficou olhando para elas e não disse nada durante um momento que pareceu longo, mas que na verdade foi exatamente do tamanho certo. As conversas ao redor, o chiado da máquina de café, o barulho da campainha da porta, tudo aquilo ficou de repente mais suave, como quando a gente baixa o volume de um rádio sem apertar nenhum botão. A última vez que ela tinha soprado velas foi no seu 49º aniversário. O Virgílio tinha enchido o jardim da casa de Viseu com balões amarelos, porque o amarelo era a cor favorita dela. E porque o Virgílio era daquelas pessoas que se lembravam de tudo que importava. Tinha salgadinho de presunto, tinha vinho do Dão gelado, tinha os 6 netos correndo pelo gramado com os balões estourando e rindo daquele riso que só criança tem. Tinha a figueira ainda com frutos secos de fevereiro, e o Virgílio tinha colocado as mãos nos ombros dela por trás e falado bem baixinho no ouvido. Feliz aniversário, minha querida. Simples assim. Simples como só as coisas verdadeiras conseguem ser. Tudo aquilo tinha ficado de um lado da vida, e ela tinha ficado do outro. Faz um pedido, disse a Marta, com os cotovelos na mesa e o queixo nas mãos, completamente absorta. A Dulce fechou os olhos. Não pediu saúde porque sabia que saúde se trata remédio a remédio, consulta a consulta, e que pedir não adianta. Não pediu que o tempo voltasse porque tinha aprendido, ao longo de 20 anos de cadeira de rodas, que o passado não volta, mas pode ser visitado sem que isso impeça de viver o presente. Não pediu dinheiro nem milagre, nem que os filhos ligassem mais vezes. Pediu uma coisa só, uma coisa miúda e enorme ao mesmo tempo. Pediu para sentir, pelo menos por hoje, que ainda havia lugar para ela no mundo. Soprou. As 8 velas se apagaram todas de uma vez.
A Marta bateu palmas com aquela satisfação completa das crianças quando algo corre exatamente como devia. O Rosário aplaudiu suavemente. E a Dulce? A Dulce deixou escorrer as lágrimas que tinha segurado desde que entrou naquela pastelaria. Desde que o Horácio tinha dito que não havia fatias avulsas, desde que tinha sentido mais uma vez aquele peso específico na garganta, que é o peso de querer uma coisa pequena e não poder ter. Não eram todas as lágrimas. Isso seria impossível. Mas eram as que cabiam naquele momento, naquela mesa de mármore, com o bolo de chocolate, e as framboesas e as velas apagadas, e uma menina de 7 anos, com gorro de pompom amarelo, perguntando se ela queria a fatia do canto, porque a do canto tinha sempre mais framboesas. Ficaram ali por quase 2 horas. A Dulce foi contando a história aos pedaços, como quem abre uma gaveta que ficou fechada há muito tempo e descobre que as coisas lá dentro ainda estão intactas. O acidente, o Virgílio, os anos de reabilitação, o apartamento do 3º andar sem elevador, a pensão que chegava com custo, o Rodrigo em Lisboa, a Graça no Canadá, o Tiago em Aveiro, a igreja de quinta-feira e a Padre Lourdes que guardava o lugar para ela, o gato Augusto que dormia em cima dos pés dela, as madrugadas em que acordava às 3 da manhã e ouvia o silêncio do apartamento e pensava que o silêncio de uma casa onde viveu amor é diferente de todos os outros silêncios. O Rosário ouvia com aquela atenção de quem sabe que ouvir também é uma forma de curar. Não disse, eu sei como é, porque não sabia, ninguém sabe exatamente como é para outra pessoa. Não tentou resolver, não deu conselho que ela não tinha pedido. Ouviu com o corpo inteiro, os olhos nela, os ombros virados para ela, o silêncio nos momentos certos. A Marta comia a fatia de bolo com uma colherinha e de vez em quando dizia coisas do nada, com aquela lógica própria das crianças de 7 anos. As framboesas são mais azedas do que o morango, mas eu gosto mais. O vovô tem um gato, mas o gato não gosta de mim. A minha professora se chama Dona Celeste e tem o cabelo cor de laranja, mas natural, ela falou. E essas interrupções, longe de atrapalhar, deixavam a conversa mais leve, mais humana, como se a inocência da Marta fosse um ar fresco entrando por uma janela aberta. Em certo momento, o Rosário contou um pouco da própria história. A Susana doente, os 4 anos criando a Marta, a solidão que ele não admitia para os amigos, porque tinha crescido numa geração em que homem não fala dessas coisas. E que, ao dizê-la finalmente em voz alta naquela tarde, soou menor do que quando ficava fechada lá dentro. Como o senhor consegue? Perguntou a Dulce. Ele pensou um momento, com aquela seriedade de quem respeita a pergunta. Um dia de cada vez. E sem perder o hábito de reparar nos outros. Quando a gente está sofrendo, é muito fácil ficar tão fechado na própria dor que deixa de ver que tem dor ao redor também. E quando eu vejo a dor dos outros, fez uma pausa, a minha fica mais em perspectiva. A Dulce ficou quieta, pensando nisso. Foi a Marta que reparou na senhora, disse ele. Eu já estava indo para o balcão. A Marta levantou os olhos do prato com aquela expressão de quem foi pego fazendo algo de bom. Eu falei para o vovô que a senhora tinha cara de triste. E eu disse para Marta que a gente devia perguntar se estava tudo bem, disse o Rosário. Porque quando eu era técnico de radiologia, aprendi que as pessoas que mais precisam de ajuda são sempre as que menos sinais dão. Ficam ali, quietas, tentando não incomodar. A Dulce olhou para ele. Mas o senhor não era enfermeiro, era técnico de radiologia. Exatamente, disse ele sorrindo. E tirei imagem de muita gente. E aprendi que embaixo de todos os ossos e de todos os pulmões tem sempre a mesma coisa. O quê? Alguém que quer ser visto. Houve um silêncio. Foi aí que o Rosário tirou do bolso interno do sobretudo um cartão simples branco, com letras azul escuro. Colocou em cima da mesa com cuidado, do lado do pires dos travesseiros. Quero dizer uma coisa para a senhora e peço que ouça sem interromper, porque sei que o instinto vai ser dizer que não. A Dulce ficou quieta. Há 3 anos,
Depois de me aposentar e de a Susana ficar internada, percebi que precisava fazer alguma coisa que não fosse só esperar. Comecei a colaborar com uma associação aqui de Coimbra que faz acompanhamento por telefone e videochamada para pessoas idosas em situação de isolamento. Não é trabalho, é voluntariado com formação. A gente liga com regularidade, ouve, conversa, acompanha, e tem uma falta enorme de pessoas que entendam de verdade o que é a solidão, o luto, a perda da autonomia, não de livros, de vida. Ele apontou para ela com o dedo, com delicadeza. A senhora passou 20 anos vivendo coisas que a maioria das pessoas não consegue imaginar. E nessa hora e 40 que a gente está aqui sentado, eu aprendi mais sobre resistência e sobre dignidade do que em muitos anos de trabalho. Isso vale muito para alguém que está sozinho e com medo e que precisa falar com alguém que entenda de verdade. A Dulce olhou para o cartão. Para ele, para Marta, que estava fazendo uma figura com as migalhas do bolo no prato e fingindo que não estava ouvindo, mas estava ouvindo tudo. Tenho 78 anos, disse ela. Eu sei, não entendo muito de computador. A gente ensina. É mais fácil do que parece. Estou numa cadeira de rodas. O telefone chega, a voz chega. E a história da senhora chega mais longe do que qualquer treinamento que eu possa dar a um voluntário. Silêncio. Por que eu? Disse ela finalmente com a voz em fio. O Rosário respondeu sem hesitar. Porque tem muita gente em Portugal que está exatamente onde a senhora estava essa tarde, do lado de fora, olhando para o que não pode ter, e que precisa de alguém do outro lado do telefone que não esteja lá por obrigação nem por treinamento, mas porque sabe, porque viveu, porque ainda está aqui apesar de tudo. A Dulce ficou olhando para o cartão por um longo momento. Depois olhou para as velas apagadas no bolo, para as framboesas que sobravam no prato, para Marta que tinha levantado os olhos e estava esperando com aquela paciência específica das crianças quando percebem que algo importante está acontecendo. Preciso pensar, disse ela. É tudo que peço, disse ele. Quando a Dulce saiu da pastelaria Dona Amélia naquela tarde de novembro, ela levava na mão uma caixinha cor-de-rosa com metade do bolo embrulhado em papel vegetal, que a funcionária tinha feito sem cobrar a mais. Porque tem momentos que ficam gravados num lugar, mesmo que ninguém fale neles. O frio de Coimbra estava mais cortante agora que o sol tinha descido atrás dos telhados da universidade. E a cidade tinha ficado naquela luz cinza e dourada, ao mesmo tempo que ela conhecia de cor e que sempre tinha achado melancólica e bonita ao mesmo tempo. Ela manobrou a cadeira pelas pedras molhadas, desviando das irregulares que conhecia de cor, e foi indo devagar na direção do número 38 da Rua da Sofia. Mas dentro dela tinha alguma coisa que não estava ali quando ela tinha descido aquela mesma rua horas antes. Era pequena essa coisa, frágil ainda, mas era real. Era a possibilidade de que a história ainda não tinha terminado. Ela parou no meio da rua, ao abrigo de um portal de pedra com brasão esculpido que tinha visto séculos passarem. Tirou o cartão do bolso do casaco. Ficou olhando para ele mais uma vez. Depois guardou com cuidado, no bolso mais fundo e mais seguro. Ela ligou na manhã de segunda-feira. Ficou olhando para o número por 20 minutos antes de apertar o botão verde. O Rosário atendeu no primeiro toque. Nos 2 meses seguintes, a Dulce fez o treinamento em casa com a ajuda do filho do vizinho do segundo andar, um rapaz de 20 e poucos anos chamado Diniz, que subia as escadas 2 vezes por semana com uma paciência de santo para ensinar uma senhora de 78 anos a usar o mouse, a fazer videochamadas, a trabalhar com a plataforma da associação. A Dulce tinha letra bonita, memória boa e uma capacidade de concentração que envergonhava pessoas bem mais novas. O que faltava em tecnologia, ela compensava com tudo o resto. A primeira pessoa que ela ligou foi uma senhora de 82 anos, chamada Celeste, viúva há 1 ano, que morava em Castelo Branco e que tinha perdido completamente o apetite depois da morte do marido e cujos filhos estavam preocupados, mas que ela dizia que estava bem, estava bem.
A Dulce percebeu nessa primeira ligação que a Celeste não estava bem. Percebeu pelo mesmo lugar por onde se percebem essas coisas, quando se viveu o suficiente, pelo que fica por dizer entre as palavras. A primeira ligação durou 8 minutos. A Celeste falou pouco e se despediu rápido. A segunda durou 25. A terceira durou 1 hora e 40 minutos, e a Celeste chorou falando do marido. E a Dulce deixou ela chorar sem tentar consolar rápido demais, porque tinha aprendido na própria pele que a dor não quer ser resolvida, quer ser acompanhada. Passados 6 meses, a Celeste tinha voltado a comer, tinha voltado a sair de casa nas terças-feiras para o mercado do bairro. Tinha voltado a regar as plantas da varanda que tinha deixado morrer depois do velório do marido. Eram coisas pequenas, mas eram exatamente as coisas que importam. A Dulce acompanhou mais 9 pessoas no primeiro ano e meio. 2 homens e 7 mulheres, espalhados por Portugal de norte a sul. Todos com histórias diferentes e com a mesma coisa no fundo. A sensação de que o mundo tinha continuado sem eles. Com cada uma dessas pessoas, ela levava a mesma coisa que o Rosário tinha deixado naquela mesa de mármore da pastelaria Dona Amélia numa tarde de novembro. A certeza dita não em palavras, mas com a própria existência, de que era possível continuar. No novembro seguinte, exatamente 1 ano depois do dia do bolo, a Marta e o Rosário subiram os 36 degraus do prédio da Dulce. O Rosário contou porque era inevitável, com uma caixa embrulhada em papel de jornal. Dentro tinha um bolo de chocolate com framboesas feito em casa, torto de um lado porque a Marta tinha insistido em colocar ela mesma a ganache e a mão ainda era pequena para distribuir com precisão, mas absolutamente perfeito em tudo o resto. Ficou torto do lado esquerdo, disse a Marta, apresentando o bolo com honestidade científica. Os melhores ficam sempre, respondeu a Dulce, pela primeira vez na vida acreditando de verdade nessa frase. O Diniz apareceu do segundo andar com uma garrafa de espumante. A Padre Lourdes da igreja subiu com um buquê de cravos vermelhos. A dona Felismina do primeiro andar, que a Dulce mal conhecia, bateu na porta com um prato de arroz doce, porque tinha cheiro de festa no prédio e ela não queria ficar de fora. O apartamento do terceiro andar ficou cheio de vozes e de riso, e do cheiro de café e de chocolate e de cravo, e o gato Augusto ficou escondido embaixo do sofá durante toda a festa, mas de vez em quando esticava uma patinha para ver se tinha algum pedacinho de bolo acessível. Quando acenderam as velas, dessa vez um 7 e um 9, 79 anos, a Dulce ficou quieta de novo diante das chamas. Mas dessa vez não tinha a saudade pesada do ano anterior. Tinha uma consciência simples e completa de que a vida, mesmo quando parece ter acabado, tem uma forma específica de continuar que a gente não consegue prever, mas que reconhece quando chega. Faz um pedido, disse a Marta pela segunda vez num ano, com o mesmo entusiasmo da primeira. A Dulce fechou os olhos. Dessa vez não precisou pedir nada. O pedido já estava ali, ao redor dela. Naquele apartamento pequeno de Coimbra, com as janelas dando para os telhados de Ardósia e a universidade lá ao fundo, cheio de pessoas que tinham chegado por caminhos inesperados e que tinham ficado. Era isso, era exatamente isso. Soprou as velas. Todas se apagaram. Tem uma coisa que o Rosário costuma dizer para Marta quando ela pergunta por que foram falar com aquela senhora na pastelaria naquele dia. Porque você disse que ela estava triste. E eu ouvi. A Marta pensa um momento, depois fala. Mas isso é fácil. E o Rosário responde sempre a mesma coisa. É. As coisas mais importantes costumam ser. Às vezes basta isso. Basta parar. Basta ouvir quando uma criança de 7 anos fala que uma senhora tem cara de triste. Basta se abaixar no nível de quem sofre para não falar com ela de cima. Basta uma mesa de pastelaria, um bolo torto feito em casa e a vontade genuína de perguntar: como você tá? A Dulce ainda liga toda manhã. A Celeste de Castelo Branco foi visitar a filha no verão passado, a primeira viagem que fez sozinha em 2 anos.
O Diniz do segundo andar já não precisa ser chamado para ajudar com o computador, porque a Dulce aprendeu tudo, inclusive a mandar áudio, o que descobriu ser o seu meio favorito de se comunicar, porque a voz carrega o que as palavras escritas não conseguem. E todo ano, em novembro, tem um bolo no terceiro andar da Rua da Sofia, sempre torto de um lado, sempre delicioso, sempre cheio de velas de cores diferentes que a Marta escolhe com uma seriedade que devia ser reservada para assuntos de Estado. Porque os anos passam, e as pessoas que nos enxergaram quando a gente se sentia invisível, essas ficam para sempre. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precise lembrar que a bondade ainda existe. E se inscreve no canal, porque às vezes uma única história é suficiente para mudar o dia de alguém.